Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Quilombo Zero, RPG nacional do Lucas Nascimento, publicado pela Maloca Games, que a gente está explorando aqui, destrinchando capítulo a capítulo. Vai ser uma série relâmpago com 5 vídeos para a gente trazer todos os detalhes desse joguinho. E quem quiser saber tudo que a gente já comentou e acompanhar aqui a nossa viagem, é só se ligar na nossa playlist exclusiva que vai reunir todo o nosso conteúdo acerca desse jogo, sempre tentando aqui identificar o que for mais importante, mais relevante, para dar aquela ideia geral para quem ainda não conhece, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai abordar aqui o conteúdo do capítulo 2, Manual de Combate para Devs, tá? Então, só lembrando, no vídeo passado a gente já deu uma geral sobre como é que funciona o sistema e de Lambuja já mostrou como é que é o processo de criação de personagem, tá? Então aqui a gente vai olhar basicamente as situações de combate e como elas são resolvidas no sistema, beleza? Eu vou começar lendo um trechinho aqui, olha só. Boa parte das pessoas adoraria pegar em armas e transformar a luta por direitos em uma chacina com um pretexto. Esse não é o ideal do Quilombo Zero. A primeira diretriz é tentar não ser visto e ter combates com o mínimo de violência possível, quando necessário. Mas as devs sabem que a violência pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nesses casos, o ideal é que todos saibam como se proteger com meios letais e não letais. Por isso fizemos esse manual de combate. E basicamente aqui, só um detalhe que eu até esqueci de mencionar. O livro ele é escrito como se você estivesse iniciando ali, né, nessa organização e recebendo as primeiras instruções, tá? Então ele é pensado, ele é escrito mais ou menos dessa forma, beleza? Seguindo adiante, aqui logo na abertura do capítulo, ele vai trazer aqui o tiro, porrada e bomba, né? Mas aqui basicamente é para relembrar que as jogadas vão seguir a mesma lógica da jogada padrão que a gente viu no vídeo anterior, beleza? Então não existe uma diferença em termos de sistema de uma jogada para investigar e uma jogada de combate. Vai ser diferente, lógico, o tipo de atributo, de equipamento que você vai utilizar, mas a jogada padrão dos 3d6 permanece, beleza? Assim como a questão das vantagens, das desvantagens, vai funcionar tudo mais ou menos do mesmo jeito, só adaptado para situações de combate, beleza? A primeira coisa diferente, interessante a gente comentar aqui com mais detalhes, é o segundo tópico, que é saúde e efeitos, beleza? Então assim, só lembrando, aqui no Quilombo Zero, os personagens não são super-humanos, tá? Muito embora eles possam ter alguns equipamentos diferenciados, algumas próteses, alguma coisa assim, eles não são super-heróis. Ou seja, ser ferido dói, né? Não dá para ignorar facilmente um ferimento. E o sistema tenta emular essa sensação justamente com a seguinte mecânica. Olha só, vou ler o trechinho aqui para vocês. Ao receber um golpe, é jogado um D6 para entender a intensidade do golpe e a mudança que esse golpe causa no seu status de saúde. Ou seja, você vai jogar aqui o D6 e dependendo do resultado, né, numérico, você vai ter uma consequência aqui no sistema, tá? Então, rapidinho, só pra gente ter uma ideia geral. Se você tirar 1 ou 2, leve, arranhões e pequenos impactos, tá? É possível receber inúmeros golpes desse tipo sem acarretar penalidades. Ao receber esses danos, você permanece bem. Se você tirar 3 ou 4, já é um dano pesado, né? Ferimentos pesados, dolorosos, e aí já vai ter algum tipo de consequência, né? Ele coloca aqui, olha, após 2 danos pesados sem tratamento, todo o dano que você levar depois disso é considerado grave, tá? E aí você começa a ter já desvantagem. Se você tirar 5, é o grave. Ferimentos profundos e intensos, tá? Prejudicam sua movimentação e raciocínio, e também traz penalidade. Após um dano grave sem tratamento adequado, todo o dano é crítico. Se você levar um dano grave, não tiver nenhum tipo de socorro, o próximo dano que você levar automaticamente vai ser crítico, que é se você tirar 6, né, no dado. E o crítico é o ferimento que te levará à mutilação ou inconsciência. Se não for atendido imediatamente, progride para o status abatido no turno seguinte. Abatido é tipo fora de combate, tá? Tem algumas minúciazinhas, tem alguns reflexozinhos de mecânica aqui, mas basicamente é aquela questão de ir te dando penalidade a cada nível de ferimento que você tem. Além desses danos mais diretos, vamos chamar assim, o livro tem um quadro também para outros tipos de dano, que ele chama de efeitos aqui. E aí ele vai explicar mais ou menos como é que funciona cada um. E aqui eu estou falando de coisas básicas que a gente costuma ver em outros jogos também. O incêndio, intoxicação, sangramento, hipotermia, né, alojamento. Você pode levar um tiro que a bala fica alojada. Então tem aqui as regrinhas específicas para cada um desses efeitos extras que podem acontecer também em situações de combate, beleza? Seguindo adiante, o próximo tópico que o livro vai abordar é a questão do dano e das armas, tá? Aqui ele vai trabalhar com a classificação das armas da seguinte maneira: armas leves, pesadas, longo alcance e armas explosivas. E aqui vai variar, por exemplo, se a arma vai te dar vantagens ou desvantagens em determinadas situações, qual é o tipo de dano que ela vai causar. E aqui isso vai estar descrito também aqui ao lado, olha.
com mais detalhes. Armas de impacto, armas de corte, perfuração, projéteis, armas de efeito, armas explosivas, né, ataques à distância. Tudo isso é tratado aqui de uma forma mais direta, mas assim, jamais ligada com a questão dos sisteminhas, né? Mas basicamente trazendo isso, essa questão das vantagens e desvantagens no uso de cada arma, dependendo da situação em que ela é empregada. Na sequência, o livro vai trazer aqui a questão das armaduras, como é que funcionam as armaduras aqui no sistema do Quilombo Zero. Basicamente, as armaduras vão ter duas características e elas vão te conceder, entre aspas, aqui como se fossem pontos de vida extra, tá? Vida extra. Como é que vai funcionar aqui? As características da armadura são o limite e a durabilidade. O limite, ele vai representar a intensidade de dano que aquela armadura resiste. E a durabilidade é quantos danos ela vai resistir, quantos pontos de dano ela vai aguentar daquele nível. Então, por exemplo, aqui, olha, armadura leve. O limite de dano dela é pesado e a durabilidade são 2, ou seja, ela aguenta 2 porradas até o dano pesado. É mais ou menos assim que funciona. E aí vai ter, claro, aquela classificação, né? Leves, médias ou pesadas. E vai aumentando aqui a intensidade e a durabilidade. Então, por exemplo, a armadura pesada, ela aguenta um limite de dano até o crítico e ela tem uma durabilidade de 3. Depois disso, o equipamento fica inutilizado. É importante colocar aqui também que é o seguinte, algumas dessas armaduras não estão disponíveis para você logo de início, tá? Também é outra coisa que me remete aos videogames. A não ser que você vá especificamente atrás de um tipo de armadura, elas só vão ser liberadas para o uso, né, do grupo se o seu refúgio sofrer upgrades, ou seja, se você gastar os tais pontos de aprendizado que a gente comentou aqui no vídeo anterior, para melhorar o seu upgrade. E você melhorar o seu refúgio, perdão. E você fazendo o upgrade no refúgio, você destrava melhorias que podem ser usadas pelo grupo todo. Na sequência, o livro traz aqui também, olha, perseguições e disputas. Aqui é outro ponto que me lembrou muito as mecânicas de videogame, porque como é que funciona aqui? O livro ele vai partir daquela ideia, que para mim vem muito de videogame, que é a seguinte situação. Para você fugir de um inimigo, primeiro, você não precisa necessariamente só fugir, você pode se esconder também, e isso vai depender do interesse do inimigo em continuar te procurando. Então tem muito aquela situação de você conseguir se esconder ali e o pessoal procura ali por um tempo e depois desiste e tudo volta ao normal, entre aspas, tá? Então aqui a ideia é basicamente essa. Então como é que vai funcionar aqui mais ou menos na prática? Eles fazem uma relação entre distância e turnos, né? Então se você está a um turno de distância, que seria perto, né, você está passível de ser perseguido ou de ser encontrado, uma coisa assim. E você vai fazendo os testes de acordo com o que você estiver fazendo, ou correndo, né, ou fugindo efetivamente, ou se escondendo, você vai fazendo esses testes para se manter escondido, e conforme você vai aumentando os turnos, né, entre você e o seu perseguidor, seja aí aumentando a distância efetiva, se você está de fato correndo e fugindo, ou seja, passando o tempo ali e vai diminuindo o interesse daquele inimigo em continuar te perseguindo, é isso que vai determinar se você foi bem sucedido ou não em fugir, em escapar dessa perseguição. Avançando aqui, o próximo tópico que o livro traz chama-se Hackeando Tudo. Aqui eu acho que veio direto do Watch Dogs, né? Não sei, não joguei o jogo como já tinha dito, né? Mas enfim. Por quê? Como é que vai funcionar aqui? Aqui é justamente a possibilidade que o personagem tem de hackear diferentes tipos de equipamento e dependendo do equipamento que ele esteja fazendo, que ele esteja hackeando, vai ter uma lista lá de coisas que você pode fazer. Você vai fazer um teste ali, salvo engano, acho que é de processamento, né? E se você for bem sucedido, você consegue hackear aquele equipamento X e dependendo do que for, você tem uma pequena lista que eu acho que é exemplificativa, né? De coisas que você pode fazer com aquele equipamento específico. Obviamente, você pode também criar seus próprios equipamentos aqui e como isso vai ser, quais são as possibilidades que você vai ter com aquele equipamento caso ele seja hackeado, tá? Aqui eu vou dar só alguns exemplos para vocês. O livro vai trazer uma lista aqui de equipamentos, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro, que é o papiro. O papiro é um dispositivo básico que quase todo mundo tem, justamente que é o que se usa para hackear. Então se você hackeia o papiro de outro personagem, você pode ter acesso aos dados do usuário, causar interferência nos fones de ouvido do usuário, manipular a informação no dispositivo de realidade aumentada daquele usuário, enfim. Então, a mecânica é mais ou menos essa. E aí ele vem trazendo uma lista de equipamentos e aqui embaixo, olha, as possibilidades que você pode ter hackeando aquele equipamento específico. Então, temos aqui câmeras de segurança, né? Carros, barcos, andaimes, guindastes, empilhadeiras, próteses, soldados, drones, servidores e sistemas de segurança, sistemas de energia. E aqui, olha, o tempo que você leva também para hackear, né, em quantidade de turnos. Isso tudo é importante também e está previsto aqui no sistema. Seguindo adiante, a gente tem uma outra mecânica aqui que eu também achei bem legal e também bem direta dos videogames, que é a mecânica de montagens, tá?
A montagem é tipo como se o seu personagem fosse, pra galera mais antiga ter a referência, tipo um MacGyver da vida. Ou seja, você pega ali um monte de peça, um monte de sucata, um monte de cacareco e transforma aquilo ali num equipamento, numa coisa simples para ser usada. Em termos de jogo, você leva um turno para fazer isso, tá? Você faz um teste ali de processamento, mas você precisa ter os componentes certos. E aí que vem o detalhe. O livro simplifica, ó, ele traz uma listinha aqui como se fossem as receitas, né, dos diferentes itens que você pode montar desde que você tenha os componentes. Então a gente vai ter aqui componentes eletrônicos, mecânicos e químicos. E aí você vai ter a receitinha aqui de cada um deles. Então, por exemplo, granada de peças é um componente eletrônico e um componente mecânico. Chamariz, bomba de fumaça, né? E aqui tem vários outros, olha. Vários outros equipamentos, e você pode andar na sua mochila com esses componentes, com uma quantidade X de componentes, e aí você vê o que você tem à disposição para montar ali em um turno aquilo que você vai precisar efetivamente para usar naquela missão. Então, só para fechar aqui a lista dos exemplos: granada de luz, granada de choque, sensor, sinalizador, bomba de fumaça, né, pulso eletromagnético pequeno. Então, tudo isso aqui são exemplos de coisas que você pode montar desde que você tenha os componentes corretos e passe, né, claro, seja bem sucedido no seu teste de processamento. Quilombo Zero também tem mecânicas para desenvolver a reputação, né, dos personagens. E como é que isso vai funcionar aqui na prática? Todo personagem inicial vai começar com reputação 0. E essa reputação vai melhorar ou piorar de acordo, claro, com as atitudes, né, de cada jogador, de cada personagem. Só que o lance é o seguinte: aqui, essa reputação ela vai ser medida, né, por cada grupo, né, aliado ou inimigo do personagem. Então vocês podem perceber aqui, olha, ele exemplifica, a gente tem vários grupos aqui e o seu nível de reputação, que pode melhorar ou piorar individualmente com cada um desses grupos. E caso, né, a sua reputação melhore, você vai ganhando vantagens ao interagir com aquele grupo específico, e se a sua reputação piora, você vai ganhando desvantagens, tá? Isso aí pode se traduzir no jogo também como algum tipo de ajuda extra que aquele grupo te dá, se for um grupo aliado, né? Acesso a informações mais complexas, informações diferenciadas, se você tem boa reputação. E se você tem má reputação, vai ficando cada vez mais difícil de interagir com aqueles grupos. Eu acho interessante, pensando aqui nas possibilidades de jogo, porque assim, se você vai, em tese, combater certos tipos de inimigo, e se você vai sendo bem sucedido nas missões, a lógica é que a sua reputação piore com os grupos inimigos. Então, em tese também, vai ficar cada vez mais difícil você conseguir completar missões contra aqueles grupos. Justamente porque eles já estão alertas para a sua presença, dada a sua reputação negativa, no caso, né, que, em relação a eles. Então, eu acho que isso pode ser interessante também e vai, de uma forma meio que indireta, talvez, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade de cada uma das missões. Outra mecânica interessante aqui do Quilombo Zero é a de recrutamento, né? Que o recrutando todos. Por quê? Como é que vai funcionar isso aqui? Você pode pedir para a sua comunidade ali, no caso, recrutar pessoas que te ajudem nas missões fazendo tarefas paralelas, vamos dizer assim. Só que como é que vai funcionar isso na prática? Você vai fazer um teste de software, né, que é aquele atributo social que a gente já mencionou, e você pode recrutar até no máximo 3 pessoas, tá? Só que como é que vai funcionar isso? Inicialmente, você começa sempre com uma desvantagem. Por quê? Mesmo dentro da sua própria comunidade, pode ter gente que não goste de você, porque existe todo um trabalho ali de mídia tentando pintar as devs, os hackers, como criminosas, como terroristas, como bandidos, etc e tal. Então você tem essa desvantagem. Aí pode ser um ponto em que a sua reputação, né, vá começando a te ajudar. Então se você tiver uma reputação alta, você pode ir minimizando essa desvantagem. Certas profissões, certos postos, melhor dizendo, como a gente comentou, né, já apresentamos esses postos, podem ter vantagens em recrutar determinados tipos de ajudantes, tá? E esses ajudantes, que tipo de tarefas eles podem fazer? O livro traz uma listinha aqui que eu vou só passar a vista para vocês terem uma ideia geral. Motoristas, operárias, gangues, né, ou polícia, apoiadoras, socorristas, tá? Então, esses são os tipos de personagens que você pode recrutar. Cada um deles vai ter uma função específica e cada tipo desses é recrutado por algum posto com uma certa facilidade. Então, por exemplo, motoristas. As atravessadoras recrutam motoristas com vantagem. Apoiadoras, por exemplo, influencers recrutam apoiadoras com vantagem. E é mais ou menos assim que funciona a coisa. Todos esses ajudantes, eles podem também espionar, tá? Podem trazer algum tipo de informação para vocês, além da função primordial deles aqui.
Só que isso sempre vai ter um risco maior. E aí você vai fazer um teste aqui para ver se o seu ajudante foi bem sucedido ou não. Se ele falhar, talvez você precise resgatá-lo ou alguma coisa assim. E isso vai adicionando outras possibilidades de jogo. Na sequência, a gente vai ter aqui, olha, tipos de missões. Aqui é uma classificação dos níveis de dificuldade de cada uma das missões, dos tipos de missão, né? E as recompensas que eles trazem, tá? As recompensas básicas, tá? Lembrando sempre que dependendo do seu desempenho em cada uma das missões, você pode ter pontos extras, né? Pode ganhar pontos de aprendizado extra nas missões. Mas aqui o livro vai trazer 4 níveis de dificuldade, tá? Que são molezinha, de boas, braba e embaçada. Então, cada um desses níveis de dificuldade, ele vai descrever aqui mais ou menos o que trata e vai ter aqui no final, olha, as recompensas. Então, quanto maior o nível de dificuldade, maior a recompensa. Mais pontos de reputação, mais pontos de aprendizado você vai ganhar, beleza? E aqui um detalhe que eu achei interessante também, claro, você pode criar suas próprias missões, esse rank está aqui justamente para te orientar nesse sentido, mas aqui no livro, olha, tem um QR Code que ele vai te levar para uma pasta compartilhada onde já existem ali fichas prontas, 7 aventuras prontas, tá? E uma pasta lá com tokens para quem joga virtual. Na hora que eu acessei essa pasta, os tokens não tinha nenhum ainda, então acho que eles vão alimentar depois. Mas as aventuras e as fichas já estão lá. Essas aventuras, imagino eu, né, que sejam as mesmas que vieram aqui nesse encarte impresso, tá? Mas elas estão lá também disponíveis no formato de PDF para quem quiser. Então já tem ali 7 missões para você entender mais ou menos como é que se organiza, como é que se cria, né, uma missão aqui no Quilombo Zero e já pode começar a jogar. Outra mecânica que o Quilombo Zero vai trazer é a mecânica de criar uma revolta, beleza? Vou ler o trechinho aqui para vocês para a gente poder comentar. Olha só. Você pode abrir mão das suas recrutas, ou seja, daquela galera que você recruta para te ajudar naquelas missões específicas. Você pode abrir mão dessa galera em prol da causa. Você não poderá chamá-las durante as suas missões, pois elas estarão fazendo outras coisas, mas vai liberar espaço para recrutar uma nova pessoa. Quando uma quantidade específica de recrutas estiver ajudando você, você poderá contar com a nossa ajuda, a ajuda da galera da comunidade, para fazer alguns movimentos específicos, quando você achar necessário. E aqui o livro vai trazer uma correlação entre quantidade de pessoas e tipo de movimento. Então, por exemplo, 5 recrutas, uma manifestação, 10 recrutas, um protesto, 20 recrutas, uma revolta. E isso, segundo as regras aqui do jogo, isso dura uma sessão e pode ter diferentes finalidades, tá? Que ele vai destrinchar aqui com mais cuidado. Então, por exemplo, uma manifestação, você pode lançar a mão desse recurso para criar uma distração para você conseguir fugir de algum lugar. Você pode usar um protesto para forçar uma negociação com algum grupo mais poderoso. Enfim, tem algumas possibilidades que o livro vai trazendo aqui, e é uma maneira alternativa também de você usar os ajudantes, que aqui seriam, entre aspas, recursos, né, para causar outro tipo de distração para te ajudar a completar essa ou aquela missão. Pelo menos a ideia geral que me passou é mais ou menos essa. E finalmente, para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, a última mecânica, o último tópico aqui desse capítulo vai ser referente ao refúgio. Eu cheguei até a mencionar aqui algumas vezes, mas como é que ele vai funcionar na prática? O refúgio também é uma lógica que me pareceu muito do videogame, tá? O refúgio, ele é aquele ponto em que todo mundo vai se reunir e ele tem setores específicos. Então, conforme você vai melhorando o refúgio, você vai dando acesso a todo o grupo a novas tecnologias, a novas habilidades, tá? Então, basicamente, você vai ter vários setores aqui e cada setor vai ter um requisito específico para você ir melhorando, para você ir aumentando a capacidade dele. Então, por exemplo, aqui, se você quer desenvolver habilidades físicas, tá? Aí ele diz aqui, requer um software de treinamento atualizado. Pirateie a versão mais recente em dispositivos da Foice para conseguir mais pontos. Isso aqui é a explicação narrativa, tá? Mas você vai traduzir isso aqui, conforme eu estou entendendo, nos pontos de upgrade que você vai ganhar em cada missão. Então, por exemplo, se na missão você teve acesso você estava fazendo uma missão, por exemplo, num QG da Foice, que é uma das organizações aqui, você pode ter tido a chance de pegar esse software de treinamento. E aí você aloca um ponto de upgrade nessa área. Isso aí vai te dar, por exemplo, hardware mais um, olha, para todo mundo. Então, vai ter uma lista aqui de recompensas, claro, com diferentes níveis de pontos de upgrade que você precisa investir para cada um dos setores, né, do refúgio. E cada setor diferente vai ter um requisito diferente que vai estar escrito aqui. Então, por exemplo, nessa questão das habilidades físicas, você vai ter ali habilidades sociais também, habilidades táticas, tudo isso com o mesmo pré-requisito do software que eu falei. Mas você vai ter também, olha, arsenal. O arsenal já tem um outro pré-requisito aqui, de um outro tipo de equipamento.
E aí você vai destravar aqui melhorias de equipamento também, olha, com diferentes níveis de pontos de upgrade. Você vai ter aqui, olha, robôs de controle remoto, né, na oficina mecânica. Você pode ter acesso a diferentes tipos de robô, dependendo do nível de upgrade que você vai ter. E cada um deles vai ter também diferentes habilidades que você vai destravando, né, conforme você vai conseguindo mais pontos de upgrade para investir no refúgio. Então é aquela ideia básica de todo mundo contribuir com esses pontos de upgrade para destravar melhorias que vão servir para o grupo inteiro, tá? Então você vai ter aqui, olha, melhorias de hacking, melhorias de reputação, enfermaria, né, melhorias médicas e protetivas diferentes, acesso a melhores equipamentos de proteção, melhores armaduras, melhores equipamentos de recuperação de dano. Então tudo isso vai sendo construído coletivamente pelo grupo através desse investimento de pontos de upgrade para ir destravando cada uma das recompensas possíveis no refúgio em cada um dos setores específicos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, fechamos mais um capítulo do Quilombo Zero. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.